Salgado Bauru de frango. Confira conosco essa receita fácil, com massa econômica para salgados assados. Ingredientes: 700 gramas de farinha de trigo sem fermento, meio colher de sal, 2 colheres de açúcar, 10 gramas de fermento seco, meia xícara de óleo, 1 xícara de água morna, fatias de mussarela a gosto, frango desfiado, cozido e temperado, 2 tomates picados sem sementes, catupiry a gosto, 2 gemas, 2 colheres de óleo, orégano a gosto, rodelas de tomate a gosto. Modo de preparo a seguir em vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? A receitinha que eu vou passar para vocês hoje é de um salgado bauru. Gente, essa receita é maravilhosa, a massa é super fofinha, super econômica e além de utilizar ela para fazer o bauru, vocês podem estar fazendo outros tipos de salgado assado com essa massa, como por exemplo, pode estar fazendo esfirra, tanto aberta quanto fechada. Vocês podem estar fazendo, o joelho, que é o mesmo americano. Pode fazer enroladinho de salsicha assado, enroladinho de queijo e presunto. Então essa massa, gente, serve para fazer infinidade de salgados assados, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer esse salgado bauru de frango, fica aqui comigo até o final do vídeo e vamos para os ingredientes. Então, para essa receita, nós vamos usar meio copo de óleo, 10 gramas de fermento seco, que é o mesmo fermento para pão, aproximadamente 1,5 xícaras de água morna, tá bom? Nem fria e nem quente demais, a água tem que estar morna, senão vai matar o fermento. E aqui, gente, eu tenho, meia colher de sal, mais 2 colheres de açúcar, e aqui eu tenho aproximadamente 700 gramas de farinha de trigo sem fermento ou 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Agora eu vou passar para vocês aqui o passo a passo como que vocês vão fazer essa massa. Primeiro, vocês vão colocar aqui, ó, os ingredientes secos, que são o sal, o açúcar e o fermento. Em seguida, vocês vão misturar esses ingredientes. Pronto, agora eu vou acrescentar aqui, ó, o óleo. Tô usando aqui meia xícara. E vou misturar. Em seguida, vocês vão acrescentando a água morna, ó, aos poucos, tá bom? Pra não molhar demais e perder o ponto da farinha. Mas se acontecer de perder o ponto, vocês reservem aí mais ou menos 1 xícara de farinha, tá bom? Pra dar o ponto aqui na massa. Olha, gente, eu não usei a água toda, mais ou menos 1 xícara mesmo de água morna. Agora tá no ponto, da gente colocar a mão na massa. Eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui sobre a massa e sobre a bancada, tá bom? Pra poder facilitar aí na hora de sovar. Essa massa, gente, ela não é difícil de sovar, tá bom? Mas eu peço a vocês que tomem cuidado na hora que vocês estiverem colocando a farinha, pra não colocar farinha demais e a massa ficar ressecada. No início ela fica um pouco pegajosa, mas conforme vocês vão sovando, ela vai criando consistência. Ela vai ficar uma massa bem lisinha,
tá bom? Não vai ficar grudando nas mãos e nem vai ficar seca. É uma massa muito fácil de sovar, em apenas aí menos de 5 minutos eu sovei essa massa. Não é uma massa que você precisa estar sovando muito, tá bom? Então, vocês vão prestar atenção no ponto, tá, gente? Para não ter erro. Se vocês perceberem que tá grudando muito, vocês vão acrescentando farinha de trigo, mas bem aos poucos. No caso da minha, tava grudando um pouquinho, coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo, mas agora não precisa mais acrescentar. Vocês percebem que ela parou de grudar. Então, gente, como eu falei pra vocês, a massa, ela fica bem lisinha, bem macia, bem fácil de trabalhar, tá? Sovei ela aí em menos de 5 minutos, ela já ficou nesse ponto. As minhas mãos, como vocês podem ver, ó, elas tá bem limpinha, tá? Não tá grudando e a massa também não tá seca. Como vocês estão vendo, ela tá bem maleável, bem elástica. Agora eu vou deixar essa massa dobrar de volume, eu não vou marcar tempo, porque pode ser que se na sua região estiver muito frio, vai demorar mais tempo aí para ela dobrar de volume. Se tiver calor, vai ser bem rápido, tá? Aqui eu vou cobrir com um pano de prato e vou deixar ela crescer no sol, porque aí ela cresce bem rápido. E assim que ela dobrar de volume, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado, a gente continuar aqui fazendo nosso bauru. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês o recheio de frango que eu fiz e os ingredientes que eu vou usar para o recheio. Para fazer o recheio de frango, eu utilizei aqui aproximadamente 500 gramas de peito de frango. Eu piquei, cozinhei ele com alho, cebola, sal e um pouquinho de açafrão. Depois que ele cozinhou, eu desfiei, gente, é bem simples de fazer, tá? E misturei aqui com um pouquinho de cheiro verde. Isso é a gosto, se vocês não gostarem, não precisa pôr. E vou utilizar aqui também umas 300 gramas de queijo mussarela fatiado. Vou estar utilizando também 2 tomates picados sem semente. Vou utilizar também 2 tomates picados em rodelas bem fininhas que eu vou pôr por cima do bauru. Para finalizar, eu vou estar utilizando orégano. Vamos ver aqui a massa. Olha só como cresceu, gente, ó. Por isso que eu sempre gosto de deixar crescer no sol, porque ela cresce muito e foi bem rápido, apenas 20 minutos, tá? Então agora nós vamos abrir essa massa aqui, deixar ela bem fininha para poder fazer o bauru. Coloquei sobre a bancada um pouquinho de farinha de trigo e agora vou trabalhar essa massa. Eu quero que vocês percebam como que essa massa é fácil de trabalhar, com as mãos mesmo, dá para vocês irem abrindo ela, tá bom? Vou estar abrindo essa massa com um rolo de macarrão. Se você aí não tiver rolo de macarrão em casa, gente, vocês podem estar utilizando garrafa, pode estar utilizando também um pedaço de cano, que quando eu não tinha um rolo de macarrão, eu já utilizei muito e dava muito certo. Depois de acertar a massa, eu vou tirar essas rebarbazinhas que ficam na lateral, vou deixar essa massa bem certinha para poder colocar o recheio. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, olha só como que a massa fica fininha, tá? Essa massa, ela cresce muito, então vocês deixem a massa bem fininha pra não ficar um salgado muito maçudo. Pra começar, eu vou colocar aqui no centro da massa as fatias de queijo, tá? Vocês que querem fazer aí para vender, gente,
pode usar essa massa, façam um teste, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque ela é muito econômica e é muito fácil de trabalhar. E além disso, vocês vão poder fazer vários tipos de salgado com a mesma massa. Então a praticidade dessa massa é incrível, tá bom? Se você for fazer para vender, aqui eu tô fazendo um tamanho ideal, né, para venda. Mas se você quiser fazer simplesmente pro seu lanche da tarde, o tamanho, gente, fica a critério de cada um. Depois de colocar o queijo, eu vou ir colocando agora o frango desfiado. Depois de colocar o frango, em seguida eu vou colocando aqui o tomate picado, sem semente, que bauru tem que ter tomate, né, gente? Senão não é bauru. Vou colocar aqui um pouquinho de requeijão, tipo catupiry, mas lembrando a vocês aí que é a gosto. Se você não gostar ou não quiser pôr, não precisa, tá? Pra fechar nosso bauru, vocês vão vir com a metade da massa, colocando por cima, e depois a outra metade para poder fechar. Depois vocês viram e vão apertando aí para poder tirar todo o ar da massa. Para o salgado sair mais ou menos do mesmo tamanho, eu aconselho vocês a fazerem a medição. Eu vou fazer aqui de mais ou menos uns 5 dedos, vai ser um salgado bem grande, tá bom? Em seguida, gente, eu vou partir ele ao meio, vou colocar dentro da forma e vou deixar para cortar esse salgado quando ele já estiver dentro da forma, para evitar do recheio ficar saindo, tá bom? Então, aconselho vocês fazerem isso também. Depois que eu coloquei na forma, gente, agora sim que eu vou dividir aí nos tamanhos. Principalmente se você for fazer para vender, vocês procurem fazer aí sempre do mesmo tamanho. Em seguida, eu vou deixar esse salgado ele crescer mais ou menos por mais uns 20 minutos. Depois, eu vou colocar para assar. Com aquela rebarbazinha que sobrou, eu vou fazer aqui algumas esfirras para vocês verem como que essa massa é perfeita para fazer vários tipos de salgado. Depois vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns tipos de salgado assado que dá para fazer com essa massa. Aí vocês vão lá dar uma conferida depois, tá bom? Bom, para fazer as esfirras, eu tô utilizando aqui um requeijão tipo catupiry, né? Um requeijão mais consistente. E vou fazer as esfirras de frango. Vocês podem fazer também com carne moída ou o recheio da preferência de vocês. E para fechar as esfirras é bem simples. Vocês vão pegar aí 2 partes e vão colando uma na outra, tá bom? Cola bem direitinho aí para elas não abrirem depois. Essa outra parte que ficou aberta, vocês vão fazer o seguinte: vocês já ajeitem aí o recheio, tá bom? Vocês vão puxar ela, puxar esticando com muito cuidado para não rasgar a massa, porque ela é uma massa bem maleável, tá? E vai fechar aí essa esfirra. Em seguida, vocês vão ajeitando aí as pontas, tá bom? Para ela ficar bem certinha. E tá pronta as nossas esfirras, gente. Bem simples de fazer. Pessoal, tô terminando aqui de finalizar as esfirras e já vou ali dar uma olhadinha no bauru, porque já tá na hora de levar para assar. Mas antes, fiz aqui uma misturinha com 2 gemas e 2 colheres de sopa de óleo. Vou passar aqui sobre o bauru para ele ficar com a cor bem bonita, tá? Lembrando a vocês que meu forno já está pré-aquecido a 200 graus, tá, gente? É importante sempre pré-aquecer o forno antes de colocar o salgado para assar. Ele deve assar aí por uns 25 a 30 minutos. O tempo de forno pode variar de forno para forno, tá bom? Depois de passar aqui, né, de pincelar a gema sobre o bauru, vocês vão vir com o tomate cortado rodelas bem fininhas, tá? Eu vou colocar aí por cima. E para finalizar, eu vou utilizar o orégano. Quem não quiser usar orégano,
pode cortar o cheiro verde bem pequenininho e jogar por cima do bauru, que vai ficar bom também. Pessoal, as esfirras já cresceram, pincelei aqui gema de ovo com óleo e agora vou levar para assar. Pessoal, acabei de tirar aqui o bauru do forno, tá? Ficou no forno aproximadamente uns 30 minutos e olha só que maravilha que ficou. A massa ficou bem fofinha, como eu falei para vocês, é uma massa ótima para salgado assado, tá? Eu vou deixar esfriar aqui mais ou menos uns 5 minutinhos para poder mostrar para vocês como ficou, tá bom? Vou partir um para mostrar como ficou. Olha só, gente, como ficou. Ficou bem recheado, tá bom? Vou partir aqui um para vocês verem como que ficou por dentro. A massa bem macia, como eu falei. E olha aí que maravilha, vocês podem fazer também, gente, com queijo e presunto, fica maravilhoso, tá bom? É uma ótima opção aí pra vocês lancharem, ou até mesmo pra você que quiser fazer pra vender. Quero pedir pra você que tá assistindo, se você estiver gostando do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Olha aí, gente, o resultado das esfirras. Bem fofinha também, bem assadinha, tá? Vou partir aqui pra vocês verem como que ela ficou por dentro. Ficou bem recheada, com bastante requeijão e frango. Eu quero pedir aqui, gente, pra você que já é inscrito no canal, se você não ativou o sininho das notificações, ativa, pra toda vez que eu postar vídeo novo aqui, vocês receberem a notificação e virem aqui dar uma olhadinha, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu Facebook e do meu Instagram, para você poder ir lá dar uma olhadinha. Eu vou deixar também, gente, o link do salgado americano que eu fiz, tá? Para vocês poderem ir lá assistir o vídeo depois. E vou deixar também a receitinha aqui, copiadinha completa, para não ter erro aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Quero muito agradecer a vocês que estão aqui me acompanhando. A todos, meu muito obrigada. Tá bom? De coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.